Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa websérie sobre CVB, Corporate Event Building, trocando em miúdos aqui sobre novos negócios, criação de startups dentro do ambiente corporativo. E hoje estou sim, com ele mais uma vez aqui, Matheus Quelhas. Tudo bem, Mati? Oi, LG, tudo bem? Tudo certo? Oi para todo mundo aí que está assistindo a gente, nossos espectadores. Hoje vai ser mais um prazer, né, de episódio, a gente falando com um business muito sensacional, que surgiu dentro de uma organização, hoje está fora da organização, e que está aí andando muito bem. E a gente está com um convidado que eu diria, né, LG, que é mais do que especial aqui, não é? É maravilhoso. Eu não gosto de ficar carregando demais nas tintas, porque às vezes a pessoa que está acompanhando não conhece, fala, nossa, olha lá como ele está carregando demais nas tintas. E, gente, realmente, nosso convidado de hoje, ele é muito especial por várias razões, e eu vou deixar ele explicar aqui como a gente se conheceu e da onde veio a nossa relação. Mas, acima de tudo, nós estamos aqui com Paulo Fernandes, hoje, Startup Rua 2, mas que nasceu numa empresa maior, inclusive numa empresa familiar, que ele vai explicar para a gente também. Então, muito bem-vindo, Paulo. Prazer enorme estar aqui com vocês, LG. Prazer, Matheus, estar contigo aqui. Obrigado a agradeço a esse pelo convite. Bom estar aqui com você, telespectador, quem vai estar aqui assistindo, batendo papo com a gente hoje. Estou animado aqui para essa conversa. Acho que vai ser super divertido, acho que vai ser uma troca super interessante. Muito bem, então, como eu falo aqui de vez em quando, vamos começar do começo? Começar do começo, no caso do Paulo, é contar a história. Então, Paulo, por favor, vou fazer diferente com você hoje. Conta, pode ser um pouco mais prolongado até, Matheus e eu, a gente vai ficar aqui ouvindo você. Qual foi o seu envolvimento desde o início da empresa, dado que é uma empresa familiar que começou com o seu pai, até você realmente entrar nesse mundo da inovação e depois sair da empresa familiar para criar um novo negócio que é a Startup Rua 2. Legal. Paulo Fernandes é um cara que nasceu, foi criado dentro do mercado imobiliário, que começou a trabalhar muito cedo, com 8 anos de idade. Dessa parte, deixa eu falar, né? O Paulo Fernandes é o pai da Martina do Heitor, marido da Maria Augusta, um pai de uma criancinha de 6 meses que está feliz da vida de ter acabado de receber esse bebê no mundo, estou curtindo muito essa fase aí, no meio de um turbilhão que é desenvolver um novo business, um novo negócio, que já vem aí 2 anos e pouco, três anos mais ou menos, que nasceu dentro de uma organização. Acho que esse é o principal motivo da gente estar aqui hoje, nesse bate-papo. Eu nasci, fui criado dentro do mercado imobiliário. Quando eu nasci, meu pai tinha 56 anos e ele tinha fundado uma imobiliária. E essa imobiliária já tinha alguns anos, tudo mais. E como o pai é um pouco mais velho, quando eu tinha 8, meu irmão 12, ele me chamou meu irmão, falou, meus filhos, com papel assim na mesa, falou, olha, meus filhos, eu tenho uma missão para vocês hoje. O pai já tem 64 anos, o pai não sabe até quando vai estar aqui, e a partir de agora vocês passam a ser meus sócios e passam a trabalhar junto comigo. Eu com 8, Pedro com 12. A gente, como assim, pai? Mas trabalhar? Assina esse papel, a partir de agora vocês estão emancipados e vocês passam a ser responsáveis pela vida, pela história de vocês. Legal, e assim foi. Ali a gente começa a mostrar imóvel no domingo, junto com ele. No sábado, fazer panfletagem de captação de imóvel nas ruas ali, em volta. A empresa ainda não era líder de mercado, etc., na época. Então, aquela família empresária, família trabalhando junto, e nas férias, metade das férias, eu precisava passar ali assistindo meu pai trabalhar, na verdade, aprendendo ali o dia a dia com ele. Legal. Assim foi a partir dos 8 anos. Quando eu 13 anos, a gente estava numa época do mundo que era a bolha do .com, né? Os principais, começando a surgir os marketplaces e etc. E ali eu falo, cara, que interessante esse negócio de online, de .com, tudo. Começa a estudar web design, começa a estudar, fazer site, tudo, e forma uma empresa com 2 amigos para fazer sites. Começa a vender sites para outras empresas e tudo mais. E aí, vendendo site para essas empresas, minha família assistindo aquilo, 2 anos depois, me chama e fala, meu filho, peraí, você está fazendo esse negócio de online, de site, tudo. Isso é interessante, quem sabe a gente não faz isso aqui no negócio da família. E lá, e aí eu estou falando, eu já tinha 15 anos, então estou falando de 2002, a gente começa a falar de online ali na beira-mar. O online na época era você ter um site, basicamente, era um site institucional,
não era um gerador de lead, etc., não era busca, o objetivo não era a experiência de encontrar um imóvel, nada disso, mas era digitalizar o cartão de visitas e começar a se posicionar em portais. Fui estudar engenharia civil em Minas Gerais, passei 3 anos lá, e nesse período a gente tinha recém-chegado, o capital do mercado financeiro tinha chegado no mercado imobiliário, por meio das incorporadoras, do IPO das incorporadoras e de 2 imobiliárias. Então, estava um cenário de M&A, um cenário de expansão, então a gente tanto era muito buscado para fazer M&A com outras imobiliárias, quanto era buscado pelas incorporadoras para ajudá-los na expansão. E ali a gente cresce muito nesse período. Quando é o 3º ano que eu estou sem trabalhar e eu estou ali só estudando em Minas Gerais, eu ligo para meu pai e falo, pai, olha, eu preciso te contar uma coisa, eu estou voltando para Brasília, eu não tenho condição de ficar aqui só estudando. Ele, meu filho, mas seus estudos, tudo. Pai, é o seguinte, eu vou me transferir para o UNB, eu vou fazer a prova de transferência, eu vou passar, e aí eu começo a estudar no UNB e concluo no UNB e assim continuo trabalhando com a família, como foi até aqui. Ele falou, mas se você não passar? Eu falei, se eu não passar, eu vou estudar e eu vou passar, porque tem outras oportunidades. Graças a Deus, eu fiz a prova, passei ali na primeira oportunidade e dali voltei para o grupo. Voltei para o grupo para quê? Para fundar uma corretora de seguros que começou a ganhar corpo, começou a crescer no seguro fiança, no seguro residencial, se tornou uma carteira relevante, um originador importante de seguro fiança no Centro-Oeste. Nos anos de 13, 14 e 15, ganhou premiação como quem mais vende seguro viagens pela Porto Seguro no Centro-Oeste. Um ano depois de ter fundado a corretora, a gente estava com uma empresa que, para o nosso porte, para o porte de uma imobiliária, tinha crescido muito rápido, estava muito grande, para uma empresa que se tornou líder de mercado e ganhou novas linhas de faturamento. E aí, falando um pouco de Iberamar, a Iberamar é uma empresa que tem 40 anos de mercado, que tem dois grandes pilares, a imobiliária e tem a parte de incorporação. A imobiliária, a gente tem compra, venda e aluguel de imóveis. Então, compra e venda, a gente tem imóveis prontos e lançamentos. Em aluguéis, administração de imóveis de terceiros. E a gente tem um braço patrimonial, eu diria. Nesse braço patrimonial, a gente tem desenvolvimento imobiliário e tem gestão de propriedades de ativos próprios. E ali a gente estava com 180 funcionários, 600 corretores, e a gente precisava repensar ali como que essa estrutura ia funcionar. E ali eu começo a reorganizar essa estrutura, a trazer processo, digitalização, quebrar um pouco da hierarquia, conectar pontos que não eram conectados dentro da empresa. Então, eu tinha ali áreas que eram muito separadas, que eram muito segregadas, com objetivos muito, muito próprios da área. A gente começa a construir times que são mais próximos, e etc. E ali a gente vai avançando, ganhando velocidade de crescimento, e etc. Quando chega 2012, a gente chega no Brasil os efeitos lá do que tinha acontecido em 2008 nos Estados Unidos, e no mercado imobiliário isso chega na mudança de uma equação. Existia uma equação nessa época, que era VGV lançado, ou seja, unidades lançadas, significa VGV vendido, ou seja, significa unidade vendida. Então, se eu tinha um estoque a lançar, eu sabia que eu ia vender aquele estoque. Então, no final de semana, muito trabalho, tudo, mas vendia, né? No momento que a economia muda, isso deixa de ser verdade, aquela empresa que dobra faturamento a cada ano deixa de existir. Mas a gente estava projetado para dobrar a receita, para dobrar o faturamento no ano seguinte. Ali a gente veio um movimento em que a gente conseguiu se antecipar esse movimento, e antecipando esse movimento, a gente enxugou a empresa, distribuímos, né? A gente teve uma mudança de estratégia que permitiu enxugar e se aproximar mais do consumidor final. Então, aquela venda, que era uma venda que acontecia no final de semana, se transformou em uma venda que dura 6 meses. Então, o profissional que vendia um imóvel em um bairro, e num bairro 30, 40 quilômetros de distância, já não servia mais, já não funcionava mais. Por quê? Porque eu precisava de alguém que se relacionasse com o consumidor ao longo da história imobiliária dele, ao longo da experiência de compra dele, que deixou de ser o final de semana e passou a ser 6 meses. Distribuímos as pessoas nas lojas, conseguimos enxugar bastante a empresa, fomos para 60 pessoas, 60 funcionários, e aí corretores variou ali, ficou entre os 300, mais ou menos. Nos tornamos mais lucrativos do que estávamos antes, ou seja, passamos super bem a crise. Quando chega 2015, a gente começa a estudar muito design de serviço.
estudando muito design de serviço, a gente começa a pensar, cara, toda essa eficiência que a gente procurou nos últimos anos, talvez não seja o que vai levar a nossa empresa a construir, a se perpetuar. Talvez a gente tenha que pensar em construir uma experiência diferente para as pessoas no consumo de moradia. No consumo de moradia como um todo. Seja quem vai comprar, alugar, seja o bem que ela vai morar, de fato. E pensando nessa experiência de moradia, a gente começa ali muito olhando para a locação de imóveis, depois para vendas, em construir experiências melhores, e aquilo começa a funcionar. E aí, minha mãe, que ainda fazia parte da operação, me chama o Pedro, meu irmão, tá, que é atual CEO da empresa, nos chama e fala, meus filhos, eu tomei uma decisão, a partir de agora, eu passo a fazer parte do conselho e deixo de fazer parte do dia a dia executivo da companhia. Mas como assim, mãe? O que aconteceu? Por quê? Não, porque vocês pegaram uma coisa que é fundamental para mim, que é colocar o cliente no centro, mas de uma forma que eu não vou conseguir fazer, de uma forma em que eu começo a me sentir atrapalhando a organização. Porque vocês estão olhando para uma persona específica, para quem vocês querem atender, para como construir a experiência para essa pessoa consumir imóvel, mas o meu ímpeto é de quem chegar aqui, de quem eu tiver oportunidade e quem eu vou dar flexibilidade para entregar o que for necessário para ele. Então, essas duas coisas, num pensamento em que eu restringo algumas coisas, eu consigo ter escala e consigo entregar uma experiência de consumo agradável, e na extrema flexibilidade eu entrego uma experiência única ali, mas eu não consigo, talvez não consiga dar esse pensamento de escala para a coisa também. E ali ela passa a fazer parte do conselho. Eu e Pedro, a gente senta, peraí, é hora de pensar, né? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai construir nossa história? Como é que a gente vai perpetuar essa empresa para os próximos 35 anos? Na época a empresa tinha 35 anos. Bom, a gente pegou, foi fazer um offsite, passamos 2 dias fora. Ali a gente começa a se conectar, primeiro olhar para a gente. O que a gente quer construir? Onde é que a gente quer estar inserido? Né? Como ser humano, o que a gente quer construir aqui? Né? E a gente chega a uma conclusão de que a gente quer construir. Primeiro, a gente só quer participar de projetos que façam outras pessoas felizes, ou seja, que entreguem valor para outras pessoas. E segundo, projetos que a gente esteja muito feliz enquanto a gente está construindo aquilo. Então, isso faz a gente repensar qualquer parceria, qualquer estrutura de negócio, que ainda que seja muito lucrativa, mas que nos coloque em uma posição, em um lugar que a gente não quer estar, a gente tira tudo isso e começa a focar muito no que entrega felicidade e traz felicidade. Né? Isso foi um dos pilares do que a gente chega naquele momento. E o segundo ponto foi olhar para 5 unidades de negócios, que eram locações, lançamentos, prontos, seguros e incorporação, e plotar numa curva de risco e valor e pensar, cara, será que esses negócios estão correndo cada dia mais risco? Ou será que eles estão cada dia entregando mais valor para os seus consumidores? E aí a gente escolhia, né? Locações. Acho que está mais em risco. Por quê? Poxa, tem novas empresas entregando experiência melhor, digitalização, tudo mais. Vendas, prontos, também. Lançamentos, também. Seguros, também. Incorporação, também. Tá, legal. Então, a gente tá aqui. E era bem difícil, né, nessa hora de falar, cara, bater no peito e falar, cara, eu assumo que isso aqui está muito mais no risco do que entregando mais valor. Porque a vontade de falar, poxa, isso aqui está entregando cada vez mais valor. Estou trabalhando pra caramba, mais força, né? E ali a gente fala, tá, precisamos tomar uma decisão. Um a um, a gente vai mover esses negócios a ser um negócio cada vez mais gerador de valor. Transformando a experiência, colocando o cliente no centro e desenhando as jornadas em torno desse cliente na experiência dele. A gente começa ali, a gente desenhou um plano em que primeiro era locações, depois imóveis prontos, depois lançamentos e incorporação juntos, e definimos que a corretora de seguros passaria a ser um serviço dentro da unidade de negócio de locações. E aí, começamos o trabalho em locações. Em 12 meses, a gente cresceu 45%, reduzimos 27% das pessoas, dobramos a margem líquida da companhia como um todo. Opa, esse negócio é interessante de entregar uma experiência boa para o consumidor, hein? Eu deixo de olhar para consumidores que não fazem sentido para a minha carteira, eu deixo de querer atender todo mundo, eu passo a focar no que faz sentido, eu passo a entregar mais valor, ele passa a gostar e eu ainda ganho mais dinheiro. Poxa, esse negócio é sensacional. Agora, segunda etapa, digitalização de marketing e vendas da parte de imóveis prontos, né?
Então, nessa etapa, a gente começa a construir um time de pré-vendas, a gente estruturou um modelo que é inside com fields, então tem o corretor, que é field sales, e o pré-vendas, que é inside sales, e a gente começa a construir uma máquina de vendas, e hoje a gente vende 10 vezes mais do que a gente vendia naquela época. Depois, a gente vai para lançamentos imobiliários, e olhando para lançamentos, existe um desafio muito grande, que é, como é uma cadeia longa de desenvolvimento de um produto, que é o produto mais imóvel que existe, né, mais fixo que existe, você desenvolve o produto de uma forma muito distante da veia da venda e de quem está com o consumidor entregando essa experiência. Então, é muito difícil conectar o produto à experiência, né? Se a gente pensa, sei lá, produtos como o Nubank, né? Sei lá, a venda do Nubank, ela tem tudo a ver com o que é o produto Nubank. Você pensa na venda de, sei lá, da reserva, né? Sei lá, que entrega uma experiência. Cara, a venda dela tem tudo a ver com o que é o produto dela. Só que isso no nosso mercado era muito descasado. A gente falou, cara, como é que a gente vai aproximar essas coisas? Como é que a gente vai fazer com que isso esteja junto? A gente vai precisar ir para dentro da produção do empreendimento, desenvolvimento do produto, para a gente construir uma jornada de compra positiva para um produto que faz sentido para aquela pessoa. E ali a gente começa a estruturar um trabalho que foi durante 2 anos de terrenos, empreendimentos que fariam sentido para desenvolver produtos adequados às pessoas que vivem em um determinado local. E aí, para elas, construindo uma experiência de compra que está conectada àquele produto. Então, se é do lado de um parque, a gente tem lá uma quadra de beach tênis no empreendimento, tem lá os arquitetos, tem um vídeo do arquiteto, uma imersão lá com como foi o processo criativo dele, etc. Então, está muito junto a experiência de venda, com a experiência de compra com o produto em si. E ali a gente acaba desenvolvendo e lançando aí veículos de investimento, onde a gente levanta capital e faz a gestão do desenvolvimento imobiliário por meio do capital de terceiros e distribui essas unidades por meio da imobiliária. No meio dessa história, tive a oportunidade de participar junto com a ACE, a gente levantou lá uma segunda rodada para o veículo da ACE do Centro-Oeste. Levantamos uma segunda rodada onde o veículo era para Goiânia, a gente levantou uma rodada para ele para Centro-Oeste. A gente fez isso com qual objetivo? Fala, poxa, agora a gente precisa olhar para a inovação. Como é que a gente vai olhar para a inovação? A gente precisa ir para a inovação meio que na pele. Então, além da gente investir, a gente começou a participar da gestão do veículo e, assim, entender melhor como as startups fazem para trazer um pouco desse conhecimento para o nosso dia a dia. Junto com outras 2 experiências, uma no MIT de transformação digital e uma em Stanford de empreendedorismo, acabei entendendo que fazia sentido, depois de ouvir diversos amigos, diversos colegas, de donos de imobiliárias, perguntando, poxa, vocês estão crescendo, vocês estão entregando cada vez mais valor, vocês estão chamando atenção no mercado imobiliário nacional. Como é que vocês estão fazendo isso? Como é que vocês estão crescendo? Como é que vocês estão competindo? Como é que vocês estão lidando com esse mercado digital? Ouvindo tanto isso e juntando com uma máxima do meu pai que dizia que se você quer ser o melhor, você tem que ser o melhor dentro de um mercado que é o melhor. Então, você precisa ajudar o seu mercado a se transformar no melhor. Então, ouvindo isso e depois dessas experiências e depois desses resultados, a gente pensa, poxa, quem sabe não vai fazer sentido entregar esse conhecimento por meio de tecnologia para empresas que são imobiliárias hoje competirem no mundo digital de igual para igual com os gigantes, com os que levantaram grandes recursos para competir com as imobiliárias, né? Isso foi assim que surgiu. Hoje tudo isso se mistura em uma ideia de menos um contra o outro e muito mais como a imobiliária vai competir no mundo digital, aderir ao mundo digital e como que ela vai entregar uma experiência positiva para o consumidor e com cada vez mais eficiência. Eu acho que assim, primeira coisa, se a gente tinha qualquer pergunta em roteiro, a gente acabou de implodir o nosso roteiro. Não, é real. Porque assim, por que eu digo isso? Existe uma série de coisas que eu estava contando aqui, Paulo. Às vezes as pessoas se perguntam que um CVB, um lançamento de novos negócios, etc., você precisa estar em uma empresa gigante multinacional e que você tem que ter todas as coisas do mundo para aí depois você começar a falar sobre inovação e novas linhas de receita e tudo mais.
E você mostra dentro da tua história, contando a tua história, que na verdade não é isso necessariamente. Então, para os telespectadores que estão assistindo, por favor, se vocês perderam qualquer detalhe da história do Paulo, volta e assiste de novo. Por quê? Porque tem muita coisa aqui que bate nas mesmas questões quando a gente fala de pequenas, médias ou grandes corporações, mas existe um statement muito forte de que não é preciso ser gigante para conseguir fazer o que tem que ser feito quando a gente coloca o cliente no centro. E aí, isso é sensacional. E eu tenho uma pergunta para você, Paulo, porque assim, vocês têm uma missão hoje, né? Tem a missão de conseguir colocar o cliente no centro, mas também se perguntam em muitas vezes como que a gente cresce, fica à frente do mercado e tudo mais, mas como que eu garanto também uma eficiência? Como que eu garanto que isso consiga trazer retorno, consiga trazer, de alguma forma ali, o sustento também, né, com isso tudo, sem um ser de detrimento do outro. Eu queria que você contasse um pouquinho como que vocês enxergam isso. O que vocês utilizam em termos de estratégia, em termos de correlação entre as coisas? Qual é a visão, qual é a tua visão sobre esse assunto em estar sempre à frente do mercado, lançar coisas novas, lançar novos serviços, melhorias para o cliente e conseguir gerar a eficiência que é necessária no negócio? Legal, muito boa pergunta, Matheus. É engraçado, né? Quando a gente fala em inovação, acho que isso está mudando bastante, mas antigamente, quando a gente falava em inovação, parecia muito piscina de bolinha, né? Parecia muito diversão, etc., né? Na verdade, para a gente é resolver problema e entregar valor para o acionista. Não tem mais nada para fazer. Resolver o problema do cliente e entregar valor para o acionista. Então, se a inovação não for para resolver um desses dois pontos, acho que não tem sentido. Quando a gente não pensa, quero inovar, a gente pensa que problema que a gente quer resolver, né? Que problema que eu tenho aqui ou que meu cliente tem. Então, a gente está a todo momento separando essas duas coisas, pensando qual problema o cliente tem e como é que a gente melhor resolve o problema dele. E do outro lado, pensando qual problema a empresa tem e como é que a gente resolve o problema dela. E aí, o problema dela, veja, pode ser executar uma estratégia, pode ser o crescimento em si, pode ser, enfim, e aí vem muito a mentalidade de engenharia, que é você tem um problema grande, você fatia, prioriza e começa a resolver. Então, é muito mais matemático, eu diria, do que criativo. Interessante. Mais matemático do que criativo. Interessante. Vamos pegar a criatividade da Rua 2, então, Paulo. Vamos lá. Qual problema você se propõe a resolver? Quais são os seus desafios aí de tirar o negócio do papel, da ideia, tirar da cabeça de vocês e colocar para rodar um negócio que está completando quase 3 anos aí já? Bacana, vamos lá. Vamos falar de problema primeiro, né? A imobiliária, ela faz a gestão de uma cadeia que é super longa e de diversos serviços diferentes. Então, ela é um hub de serviços de cadeia longa e cada serviço tem partes super específicas que tem a ver com habilidades diferentes e por ter a ver com habilidades diferentes, acaba tendo fornecedores diferentes. Então, quando ela traz o imóvel para a carteira dela, tem que tirar a foto do imóvel. Aí tira uma foto do imóvel, tem que anunciar, tem que ir para os portais. Então, foto, eu estou falando de uma especialidade específica. Quando tem que anunciar, eu estou falando de um pensamento mais de marketing, anúncio, etc. Quando esses anúncios geram os leads, aí eu tenho um atendimento, que é muito core da imobiliária e tudo mais. Aí eu tenho visitação. Aí eu tenho a negociação, que também é uma parte bem específica. Aí eu tenho os garantidores, os seguros, o crédito imobiliário, etc., que já é outro tipo de fornecedor que já é separado. E eu tenho vistorias e eu tenho contrato. Tudo isso é completamente separado na imobiliária. Então, ele tem lá uma empresa para o contrato digital, ele tem lá uma empresa lá que cada garantidor ele usa uma plataforma diferente, ele tem um fornecedor de vistoria, ele tem uma empresa que faz análise de crédito, cada coisa ele faz em um lugar diferente. Isso gera dois problemas: experiência frustrante para o cliente e baixa eficiência para o consumidor. Frustrante para o cliente por quê? Porque tudo isso é para a imobiliária usar, não é conectado à experiência do cliente. Veja, você não tem o cliente fazendo a proposta e mesclando o físico e o digital. Você tem o cliente indo até a imobiliária sempre, tendo que resolver a coisa de uma forma muito física, muito papel sempre. E para a imobiliária, isso é completamente ineficiente. Então, a gente resolve dois problemas. A dificuldade da imobiliária de entregar uma experiência positiva para o seu consumidor e a baixa eficiência que ela tem na operação dela.
De que forma que a gente faz isso? A gente faz isso conectando essas diferentes partes em uma única solução, que é integrada com a experiência do cliente. A gente tem uma plataforma que é um SaaS, um Software as a Service para imobiliária, que vai desde a indicação do imóvel até o contrato digital, passando por anúncio, site, botão de agendamento, gerenciamento da agenda do corretor, negociação online, escolha da garantia, conectado a diversos parceiros de garantia, a execução do serviço de vistoria, a execução da visita, que é a apresentação do imóvel para o cliente, e o contrato digital. Com isso, a imobiliária passa a ser não só consultiva, mas também digital. Qual cenário o consumidor de imóveis enfrentava? Ele tinha que escolher entre 3 problemas. O consumo pessoa para pessoa, que é o risco, né? Quando eu compro imóvel direto do LG, eu não sei quem é o LG, eu não sei o histórico, eu não sei quais riscos eu estou correndo ali. O segundo, consumir diretamente de uma imobiliária digital que resolve a experiência, entrega uma baita experiência digital, fica devendo na entrega da parte consultiva e que dá segurança, que senta ali com o cliente, que conhece bem o local profundamente. Imagina que está num país continental. Terceiro problema é a imobiliária tradicional, que passa segurança, que é consultiva, que ajuda, está do lado do cliente, mas é super burocrática. Então, a gente resolve para o consumidor final, ele, usando uma imobiliária que tem a Rua 2, ele tem uma imobiliária que tem o físico, que tem a segurança do físico e tem o conforto do digital. Matheus, quer fazer uma pergunta de ouro, encerramento do nosso episódio, Matheus? Eu quero, mas eu tô louco nessa conversa aqui com o Paulo. Então, eu preciso muito pontuar uma coisa muito importante que o Paulo colocou agora para todo mundo que está ouvindo. Vocês percebem que Rua 2, ela vai para um modelo que não necessariamente atende apenas a empresa da onde ela veio, e sim, ela consegue atender a diversas delas. Isso é o que a gente fala sobre, você não precisa mais se ater só ao seu core business, e aí sim passar para outros business, e passar até para os seus, que seriam em algum momento concorrentes, tá tudo bem, né? Então, é legal capturar valor em lugares diferentes. Mas isso é só um parênteses aqui, Paulo, se você me permite, tá? E aí eu tenho uma pergunta chave, vamos dizer aqui. Se você puder dar 1, 2, 3 dicas na tua experiência para essas pessoas, que dicas são essas? Acho que a primeira dica é, por vir da indústria, você tem muitas vantagens, mas também tem algumas desvantagens. Então, assim, é importante ter consciência de quais são. Por ser da indústria, você conhece profundamente o problema, mas você conhece muitos problemas. Então, é importante escolher a menor quantidade de problemas a se resolver. Acho que esse é talvez o primeiro ponto para quem é da indústria e conhece bastante. O segundo ponto é a importância de ser uma empresa de tecnologia no dia zero. Porque o meio do caminho é bem mais desafiador, é possível, mas é bem mais desafiador de se fazer. MVP é super interessante, é super bom, é super legal, é essencial de se fazer, mas quanto antes você faz isso com o teu time, com alguém sênior de tech que vai construir isso com você, mais fácil vai ser o caminho. Esses são os dois principais pontos para mim. Foram coisas que a gente sofreu por algum tempo, tá? Foram desafios que a Rua 2 teve por algum tempo e que superou com outros desafios. Superou a custo de capital, superou a custo de muito esforço de time, superou uma dedicação extrema, mas é muito importante que faça isso desde o dia zero, que pense assim desde o dia zero. E acho que o terceiro ponto, que nunca foi uma dor nossa, mas que vejo como uma questão quando alguém quer buscar um novo negócio, que é sobre atender o concorrente ou não. Na verdade, acho que a gente fez uma coisa muito, muito interessante, que foi separar. Eu me desconectei, eu não represento o Beira-Mar mais, eu não sou o Beira-Mar mais, eu sou Rua 2. Cara, meu sonho está aqui, meu trabalho está aqui, minha dedicação, minha energia, minha vida é Rua 2. Eu dedico a Rua 2 hoje. A história Beira-Mar, ela encerra ali, e aqui eu estou no mercado para me dedicar a esse negócio. Esse negócio entrega valor para Beira-Mar? Entrega, é um cliente. Assim como entrega valor para diversos clientes em diversos estados, no Brasil inteiro. Assim como entrega valor para as empresas que são lado a lado ali com a Beira-Mar. Tudo que eu quero, se todas as empresas que concorrem com a Beira-Mar tiverem o mesmo nível de tecnologia, tiverem e for a nossa principalmente, melhor. A gente vai estar no mercado muito melhor, vai estar
a classe como um todo vai ser muito mais bem vista, é melhor para todo mundo. Acho que esses são os pontos. Acho que tem mais um ponto, não precisa de muito capital, pelo contrário, precisa de muito pouco capital. Acho que quando você sai de uma corporação maior, você sai mais acostumado a ter mais time, e aí é importante virar muito raiz, né? Virar muito raiz e ser mais maker mesmo e etc. Então é mais hands-on do que gestão. Ao mesmo tempo, é hands-on com a capacidade estratégica que talvez só você que está fazendo o negócio tem. Se você ainda não começou e tem interesse, cara, se joga, vale a pena. É uma jornada muito gostosa, muito desafiadora, mas acho que a gente está aqui no mundo para viver nossos sonhos, para construir valor. Acho que quando eu tomo a decisão de sair de Beira-Mar e fundar a Rua 2, é para entregar aquilo que eu conseguia fazer para uma empresa, eu queria ver o mercado inteiro. Então, se eu conseguir ver o mercado inteiro nesse mesmo nível, isso vai me satisfazer, isso vai me deixar feliz. Então, sugiro que você faça o mesmo. Muito bom. Excelente, Paulo. Excelente. Inclusive, eu resgatei aqui uma frase do Reid Hoffman, que é o cofundador lá do LinkedIn, porque você falou muito bem sobre essa competição respondendo ao Mate. E tem uma frase dele que é o seguinte, ele fala assim, não tente ganhar dos seus competidores nesse jogo que você já está. Né? Você precisa inventar um novo jogo e, à medida que você inventa um novo jogo, você vai masterizar esse novo jogo. E essa competição tradicional, o máximo que ela vai fazer com você é tornar você um vencedor num jogo perdido, né? Num losing game. E ele fala que se você realmente criar um novo negócio, escalar esse novo negócio, você tem que sair da competição tradicional e mudar o campo de jogo. Então, essa perspectiva, ela traduz muito bem o que você contou aqui para a gente. Muito obrigado pela sua contribuição. Foi excelente ter você aqui com a gente. E desejo que a Rua 2 cresça muito, que ela escale muito, que você transforme realmente todo o setor, porque o potencial tem e está aí. É isso aí. Perfeito, LG. Obrigado pelo papo. Obrigado demais pelo convite. Foi excelente aí essa conversa. Obrigado a você que está assistindo. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para o futuro dos seus negócios. Muito bem, excelente. Mais um ótimo case, exemplo, uma inspiração aqui para a gente colocar inovação para acontecer, inovação de resultados, criar um novo negócio no ambiente corporativo com pouco dinheiro, né? Não tem um caminhão de dinheiro para investir, mas muita vontade de fazer acontecer, com um propósito claro, com uma clareza de dor que se propõe a resolver, com uma proposta de valor que de fato gera valor para os clientes. E é isso. Excelente episódio. Muito obrigado mais uma vez, Paulo. E Matheus, como sempre, muito bom estar aqui com você. Até o próximo episódio. Obrigado. Tchau.